Bom dia, galera! Sejam bem-vindos! Eu sou o professor de língua portuguesa David Xavier e é com uma imensa satisfação que eu estou aqui e agradecer a todos por vocês terem aberto aí a porta de suas casas para que eu pudesse entrar às 8 horas da manhã, em um pleno domingo, um dia maravilhoso. E eu tenho certeza que o dia de hoje vai ser um dia muito especial a cada um de vocês. Um dia especial porque nós teremos duas aulas muito bacanas aqui pelo curso tutor. Eu começarei a aula agora e nós iremos até às 10, resolvendo diversas questões de 2015 do CESP, para você que vai fazer concurso aí do INSS, concurso da PRF, concurso da Polícia Federal, concurso em geral, realizado pelo CESP e também, aproveitando para a galera que vai fazer aí o concurso do ISS Niterói, tem um curso lá gravadinho para vocês no site do professor David Xavier, com resolução de questões só da FGV. Mas eu quero agradecer mais uma vez a todos, muito obrigado aí pela presença de vocês, muita gente já segurando o link, agradecer a galera do Brasil inteiro, a galera de todos os cursos presenciais, cursos online, do qual eu faço parte. Galera de Brasília, só passando a agenda aqui rapidamente, semana que vem eu estou em São Paulo e chego a Brasília na sexta-feira, para ser mais exato, para fazer um curso de resolução de questões para o CESP, para o concurso do TJ. Bom, galera, eu estou aqui pelo Curso Tutor, não posso deixar de agradecer aqui ao convite do meu amigo Carlos Henrique, em especial o diretor do curso, que é o Bruno Bonfante, o cara que toca a empresa aqui de uma forma muito bacana, trazendo aí uma equipe muito forte, uma equipe que certamente vai fazer um diferencial super importante na sua aprovação, em especial pela filosofia do curso tutor, de trazer cursos sempre atualizados, cursos com professores que sejam de ponta. O curso tutor ele foi montado a partir de uma reunião entre diversos professores que são muito feras de mercado. A gente, aqui dentro, a gente tem uma autonomia para poder fazer o curso da maneira que a gente quer, da forma como convém ao aluno. Vocês sabem muito bem, quem já estuda comigo, como eu sou um professor bem diferente do tipo objetivo demais. E essa liberdade de a gente fazer da forma como realmente a gente quer, a gente não tem em lugar nenhum. E aí o Bruno abre as portas aí para que a gente possa fazer esse trabalho excepcional, explicando para o aluno só aquilo que interessa de fato para ele poder fazer o concurso. Sou muito feliz por estar aqui e essa minha ausência toda nesse tempo aí de curso, além de alguns probleminhas pessoais, eu resolvi também estudar, me aperfeiçoar um pouco mais em bancas. Fiquei aí um tempinho sem fazer esses aulões e agora eu vou voltar com muita força. Muita força por quê? Porque eu sei que você está precisando. E a gente tem uma parceria, galera. A galera que está chegando agora, certamente vocês vão gostar e vocês vão fazer parte dessa família David Xavier, da família Carlos Henrique, da família Tutor. A gente tem um prazer muito grande. Vocês podem acreditar. Eu estar aqui domingo de manhã, abrindo mão aí de diversas outras coisas que eu poderia fazer para estar aqui, principalmente por amar aquilo que eu faço. Gostar muito de dar aula, adoro dar aula. E o domingo de manhã é um domingo que eu tenho certeza que aqueles que são guerreiros, eles irão participar. E você que realmente almeja fazer um concurso, que será muito disputado, como o concurso em especial do INSS, você sabe que não pode perder tempo. Então se você puder, todo domingo, assistir às aulas, se você puder todo domingo ter contato com provas de língua portuguesa, provas de raciocínio lógico, matemática, o Carlos Henrique também manda muito bem em física, você já pode pedir para que ele faça aí um curso de exercícios aí de física para a galera da PRF, né, que vai fazer o concurso. Mas, galera, eu queria fazer um comentário muito especial, assim. Hoje eu volto, depois de muito tempo, tem, sei lá, uns 8 meses que eu não faço nenhum aulão gratuito, e hoje eu estou voltando por um motivo muito simples, porque a galera pediu muito. A galera pediu, pô, David, você deixou a gente de lado, e a verdade não era essa, são outras coisas que estavam acontecendo. E volta, e poxa, aquilo fez com que eu me motivasse. Na verdade, eu me recriasse ali como professor, voltando ali com um pique muito forte, e com a certeza de que o melhor ensinamento em português para concurso, o melhor ensinamento por banca, o maior direcionamento, vocês podem ter certeza, eu vou fazer muito isso. Tentar buscar para vocês a melhor forma de você matar todos os atalhos que são montados pelo CESP-NB. Hoje, a gente vai fazer esse lançamento, né, um lançamento oficial do curso de exercícios do professor David Xavier,
com questões de 2015 do CESP-NB. Além das questões, além de provas de 2015, eu coloquei algumas questões extras, que são questões clássicas que o CESP cobra, mas na verdade, para fazer o quê? O CESP cobra muito questão de, por exemplo, pontuação. Segue muito aquela filosofia. E tem outros modelos que também são perigosos, cobrados aí no início do ano, cobrado no finalzinho de 2014, e aquilo, o que não for específico de 2015, vocês vão ver que vai estar escrito lá como questão extra. São questões que vão servir para complementar. E, obviamente, para a gente poder fechar de A a Z ali o que será interessante para vocês no CESP. Esse curso vai ter um total de 10 horas de aula, tanto o meu quanto do professor Carlos Henrique, trabalhando a parte de gramática, interpretação e redação oficial, que hoje, para quem faz concursos do CESP, sabe, redação oficial representa 20% a 30% das provas de língua portuguesa. É uma matéria extremamente difícil e eu tenho certeza de que vocês vão gostar bastante, porque vocês vão aprender e vocês vão acertar tudo. Gente, a gente vai iniciar a aula agora. Nesse exato momento, vou pedir para vocês 3 minutinhos para que vocês possam fazer uma coisinha. Primeiro, há um grupo no Facebook chamado Português com David Xavier. A galera que chegou aí agora, entra lá. Durante a minha aula, eu não vou entrar nas redes sociais. Em diversos lugares. Ah, professor David, eu estou aqui. Ah, professor David, eu estou ali. Ah, professor David, eu estou aqui. Manda um abraço para mim, manda um beijo para mim. A gente, quando começar a aula vai ser porradeira mesmo direto. 2 horas direto de aula, para poder a gente resolver questões. Na verdade, até vou parar 10 horas, né, em ponto, porque tem que respeitar o horário do Carlos Henrique. Mas aqui no grupo Português com David Xavier, eu coloquei um tópico fixo, lá no Facebook. Um tópico fixo escrito. De onde você um tópico para que você possa se apresentar e para que você possa tirar suas dúvidas. Lá no finalzinho da aula eu vou pegar aqueles comentários que estão lá e vou mandar um abraço aí para a galera, vou ver se tem alguma dúvida pertinente para a gente poder tirar ao vivo. E eu queria que vocês entrassem nesse grupo, peçam para vocês adicionarem. Além disso, agora que vocês vão entrar no Facebook, aparece lá no perfil do professor David Xavier e faz um favor para o seu amigo. Há um vídeo promocional, convida teus amigos lá, tenta, se cada um botar lá, convidar 4, 5, 10 amiguinhos, a gente vai fazer essa aula bombar. E eu prometo a vocês, se essa aula bombar como esperado, a gente vai fazer essa aula com muita frequência. Mas depende de você. Depende da sua participação, depende da sua parceria. Eu tenho certeza e eu sou muito aberto para falar isso. Tem que ser um compromisso recíproco. Um compromisso em que eu participe de uma forma muito ativa, explicando a vocês, dando os atalhos e vocês façam a parte de vocês. Que é o quê? Compartilhar, convidar a galera, chamar a gente para conhecer a aula do professor David Xavier. Ainda mais que eu estou um tempo sem aparecer, então muita gente nem me conhece. Chama seus amigos, eu tenho certeza, eles vão adorar a aula. Então entra lá no Facebook agora. Compartilha lá, tem um vídeo lá no perfil do professor David Xavier. Compartilha, convida ali uns 10 amigos, só colocar o nome dos amigos lá, não vai aparecer, você vai chamando seus amigos. Daqui a pouquinho a galera vai aparecer em peso e aí eu vou te agradecer cada vez mais. Entra no grupo, compartilha. A gente vai começar a aula daqui a 3 minutinhos. É só o tempo de você parar e fazer isso. Beleza, galera? Rapidinho, corre lá. Vamos lá, galera. Agora sim vamos começar. Já quero mandar aí um beijão aí. Primeiro, não podia ser diferente, né, meu parceiro? Robson Espíndola, um grande beijo pra você. Rodrigão de Lavras, Minas Gerais. Bruno Carioca. Daniel e Bruno, Rio de Janeiro até passar. Um abraço, meus parceiros. Kelly do Rio de Janeiro, um beijo pra você. Cristina Celeste, Rio de Janeiro, beijo pra você também. Paula Moraes, aí é de Maceió, Alagoas. Conheço tudo aí, um beijão. Gabriela Ricardo, Maceió. Fabiola Santos, da Bahia, minha parceira, um beijo pra você, linda. Bom dia, Luiz Henrique do Rio de Janeiro. Concurseira Elisângela, Goiânia, um beijo pra vocês. Vamos lá, vamos ao que interessa. Professor, não acordei cedo para ficar ouvindo papo, não. Acordei cedo para assistir a aula. Vamos que vamos. É o seguinte, galera. Dando início, então daqui, para pelo menos 1 hora de aula aí, a gente vai sem nenhuma interrupção. Beleza? Para eu não ferrar o meu parceiro, Sávio, que está aqui para poder fazer edição. Beijão pra galera, vamos que vamos. Sejam bem-vindos ao curso de exercícios CESP 2015. A dinâmica desse curso será da seguinte maneira, galera. Eu peguei diversas questões
provas de 2015, provas muito atualizadas, e além disso coloquei questões extras para que a gente pudesse resolver. É um curso que terá uma duração de 10 horas, aproximadamente, podendo passar um pouquinho, só com resolução de questões e algumas dicas teóricas para que possam facilitar a vida de vocês na hora de resolver. Sejam bem-vindos, vocês vão adorar esse curso, eu tenho certeza disso. Vai agregar muito conhecimento a vocês. Vamos lá. Primeira questão. No trecho, refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. O emprego do sinal indicativo de crase deve-se ao fato de a locução tão somente exigir complemento antecedido pela preposição a. Aqui a gente tem uma questão que é extremamente perigosa, uma questão que é importantíssima. O assunto explorado, acento indicativo de crase. Vocês vão ter oportunidade, certamente, para quem é da turma, quem vai fazer o curso, assistir novamente essas aulas, e aí vocês vão ter a oportunidade de anotar diversas observações. O que vai acontecer? Quando você vai falar de acento indicativo de crase para bancas em geral, vocês muito encontram, por exemplo, em concursos realizados pela Banca FGV, em concursos realizados pela FCC e outras bancas diversas, o examinador pedindo para que o aluno ele avalie se uma frase apresenta ou não o acento indicativo de crase. E aí o que eu quero que vocês entendam? A gente está falando do CESP. E quando a gente vai falar do CESP, o CESP, em geral, ele trabalha com as questões de acento indicativo de crase em praticamente todas as provas, só que o CESP gosta muito de trabalhar com o quê? A justificativa do acento indicativo de crase. E aí, quando ele for falar da justificativa, é comumente o CESP montar armadilhas a respeito disso. David, posso fazer uma pergunta? Pode. Qual tipo de armadilha? Por exemplo, essa armadilha que está aqui. Eu já posso garantir a vocês, antes de eu voltar ao texto, que essa questão que está aqui, ela tem um gabarito errado. Ah, mas não é possível. Pô, o gabarito dela está errado por quê? O gabarito está errado por quê? Porque, primeiro, se eu pegasse uma situação para saber se tem acento indicativo de crase, vamos supor, presta atenção aqui. Eu sei que para ter o acento indicativo de crase, eu necessito da presença de 2 As. Eu preciso da presença de 2 As, certo? Então, como o CESP, de forma comumente, ele cobra a justificativa, é super importante que, ao analisar uma questão de crase do CESP, você entenda que ele tem que mencionar os 2 As. David, por quê? Porque se eu falasse para vocês assim, por exemplo, o acento indicativo de crase na frase X, ele aparece porque você tem a presença de uma preposição pedida pelo verbo. Essa questão está errada. Por quê? Por mais que a preposição fosse pedida pelo aquele determinado verbo, o fato de ter somente preposição, ele não faz com que haja um acento indicativo de crase. É necessário que eu faça o quê? Que além da preposição, eu justifique a presença do outro A. Porque senão a afirmação ela fica incompleta. Por que eu posso te garantir que essa questão aqui está errada? E o gabarito dela vai aparecer agora. Errada. Por que eu posso te garantir isso? Vamos dar uma olhada lá? Refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. O emprego do sinal indicativo de crase deve-se ao fato de a locução tão somente exigir complemento antecedido pela preposição a. Gente, só de ele mencionar a justificativa do acento indicativo de crase de maneira incorreta, ou de maneira incompleta, eu já te garanto, o gabarito está errado. Ah, mas gente, quando eu voltei lá, eu vi que, na verdade, a preposição, ela foi pedida por referir-se, que é um verbo muito conhecido de prova. Quando eu falo assim, em decorrência dos efeitos de sentença penal, refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Refere-se a alguma coisa. O verbo referir-se, de fato, ele exige a preposição a. O que torna essa questão aqui uma questão bem mais tranquila foi ele afirmar que a preposição está sendo pedida pela expressão tão somente, o que na verdade nem acontece. Mas ele poderia chegar aqui e fazer o que faz de forma frequente, é ele colocar, por exemplo, aqui. Se ele colocasse assim, refere-se, presta atenção aqui, hein? Presta atenção em mim, hein? Se ele colocasse assim, o emprego do sinal indicativo de crase deve-se ao fato de o verbo, de a forma verbal, refere-se, exigir complemento antecedido pela preposição a.
Isso iria fazer muito aluno errar. Por quê? Porque o aluno iria voltar aqui e perceber que, de fato, o verbo referir-se, ele exige a preposição a. Só que o fato de exigir a preposição a não quer dizer que tenha acento indicativo de crase. Ele deveria mencionar a fusão de dois as, que é uma coisa que você sabe que tem que acontecer. Para ter o acento indicativo de crase, necessariamente eu tenho que ter a fusão de dois as. Só que para poder você acertar a questão, para justificativa ser correta, o SESP tem que mencionar os dois as. Então essa é a primeira armadilha do nosso curso. Questões de acento indicativo de crase do SESP. E aí você tem que anotar isso para ontem. A justificativa do acento indicativo de crase, pode anotar aí. A justificativa do acento indicativo de crase precisa ser completa. Ponto. Caso o SESP dê a justificativa incompleta, vírgula, a questão estará errada. Caso o SESP dê a justificativa incompleta, a questão estará errada. E pode anotar, porque eu te garanto, essa questão vai cair no seu concurso. Beleza? Gente, saber se o acento indicativo de crase existe ou não, só saber, né, se ele existe ou não, é uma coisa muito simples. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, para que vocês simplesmente saibam, poxa, há um acento indicativo de crase ou não? Para vocês saberem isso, a única coisa que vocês precisam é o seguinte, por exemplo, se eu falasse uma frase assim, ele se referiu, e eu preciso saber se o acento indicativo de crase existe ou não. Aí o que você vai botar na sua cabeça? Eu tenho que encontrar dois as. O acento indicativo de crase, ele marca a fusão de as. Então observe, ao pegar o verbo referir-se, eu vou dizer que quem se refere a. É um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Quem se refere a. Mas o fato de exigir só a preposição não há como, não faz com que eu coloque o acento grave indicativo de crase. Eu preciso saber se a outra situação que aparecerá aqui, por exemplo, se eu colocasse assim, referiu-se à professora, referiu-se à minha amiga, referiu-se a você. Para eu simplesmente saber se uma frase tem acento indicativo de crase ou não, se haverá a fusão de dois as, a única dica que eu dou para meus alunos, pode ter certeza que isso aqui é uma coisa que resolve sua vida completa. Você não precisa gravar regra, você tem que só raciocinar. Tem que ter dois as? Beleza. Um a, ele já apareceu aqui, porque ele foi pedido pelo verbo referir-se. Porque quem se refere a. Eu tenho a preposição. Só que eu também tenho aqui uma outra palavra que eu preciso saber se ela vai exigir o segundo a, que no caso aqui teria que ser um artigo. Como é que eu vou fazer para saber se uma palavra pede a ou não? Se o a é obrigatório, se o a é facultativo, se o a é proibido, como é que eu vou fazer isso? Toda palavra, toda expressão que você queira saber se tem a ou não, o que você vai fazer? A gente vai combinar o seguinte, vocês vão retirar aquela determinada expressão da frase. Muita atenção aqui, ó. Por exemplo, professora. Quero saber se professora tem a. Muita atenção aqui, hein? Eu quero saber se quando eu falar minha amiga, se ela vai exigir o a. Eu quero saber se a palavra você também tem o a. Atenção aqui, tá, rapaziada? Olha pra cá. Todas as vezes que vocês quiserem saber se uma palavra tem a ou não, se o a é obrigatório, se o a é facultativo, se o a é proibido, vocês vão pegar aquela determinada palavra e vocês vão colocar como sujeito da frase mais simples que vier à sua cabeça. Coloca como sujeito da frase que você quiser. Por exemplo, professora veio ao curso, professora é bonita, professora estuda, professora saiu, qualquer frase. E eu queria que vocês observassem que ao pronunciar essas três frases, existe a necessidade
de eu ter o artigo em uma delas. Ah, David, é mesmo, David, é mesmo. Qual é a frase? Ah, é a primeira, professor, é a primeira. David, o que foi? Na primeira, o artigo é facultativo? Não, o artigo é obrigatório. Automaticamente, isso irá fazer com que o acento indicativo de crase aqui, ele de fato seja obrigatório. O que te dá certeza do seguinte: claro e evidente que se o artigo tem que existir, você não pronunciaria a frase falando professora veio ao curso, professora é bonita, professora chegou, professora saiu. Você faria obrigatoriamente o uso do artigo. E lógico que se o artigo é obrigatório, isso tem que refletir aqui. O acento indicativo de crase é obrigatório. Aí o CESP vai e pergunta para você o seguinte: o acento indicativo de crase, ele poderia ser retirado sem prejuízo para correção gramatical e coerência textual. Pode ser retirado? Não. Por quê? Ele é obrigatório. Caramba, David, que lindo, David, que lindo. Sim. Vem para outra, vem para outra. Se eu falar assim, minha amiga saiu. Ao falar minha amiga saiu, eu não tenho obrigatoriedade de usar o artigo. Porém, se eu quiser usar o artigo, eu também posso. Eu posso chegar ali e falar o quê? Minha amiga saiu, como eu posso falar, a minha amiga saiu. A presença do artigo é facultativa. E lógico que se o acento indicativo de crase, se o artigo é facultativo, o acento indicativo de crase também. Mas não é possível, professor, não é possível. Sim, é só isso, professor, só isso. Ou seja, se o artigo pode ser inserido ou ele pode ser retirado, caso o CESP te pergunte, e tem caído muito em provas de 2015, muito, ele chega e te pergunta o seguinte: o acento indicativo de crase, ele pode ser retirado sem prejuízo para correção gramatical. Pode? Pode. Mas por quê? Porque Deus quis? Não, não é por isso. Porque o artigo é facultativo. Tudo isso que eu estou te falando, galera, está na gramática. Só que a gramática, ela prefere expor da seguinte maneira. Olha só que coisa feia. O acento indicativo de crase é proibido diante de pronome de tratamento. Aí o aluno vai lá e grava. Opa, é proibido. Aí daqui a pouco ele vem, com exceção de senhora. Com exceção de senhorita. Por favor, né, professor? Eu não sou desses de ficar aprendendo dessa forma. Por favor, dá uma lógica aí. Tudo bem. Eu te pergunto. Se você falasse, você saiu, você usaria artigo? Tem como? Não. Então, claro que se não tem como ter o artigo, você não tem fusão de dois ais. O acento indicativo de crase é proibido. Se você chegar aqui e falar assim, senhora saiu, que isso, moleque? Você não falaria senhora saiu. Você iria falar a senhora saiu. O artigo é obrigatório. Se o artigo é obrigatório, o acento indicativo de crase também é obrigatório. Eu não posso chegar aqui e falar assim, pô, não tem porque é proibido diante daquilo, com exceção daquilo. É facultativo diante daquilo, com exceção daquilo. Eu não preciso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, pegar uma frase e falar assim, Fabiola chegou. Por exemplo. Se eu falar a frase Fabiola chegou, eu sou obrigado a usar o artigo? Não. Eu posso falar Fabiola chegou, como eu posso falar Fabiola chegou. O artigo é facultativo. Automaticamente, se eu fosse falar que ele se referiu a Fabiola, eu teria mais um exemplo de acento grave indicativo de crase. Só que aqui seria o quê? Facultativo. Caramba, David, que lindo, David. Ó, eu vou te falar. Você mudou a minha vida. Obrigado, valeu. É isso. E vou te dizer, o CESP vai te cobrar assim. O CESP vai querer saber de você, não simplesmente se tem acento indicativo de crase ou não. Ele vai querer saber o porquê. Ele vai te perguntar por que tem, se a preposição vem daqui ou vem de lá, se o artigo pode ser retirado, se o acento indicativo de crase é facultativo. Ele vai trabalhar em cima de justificativa. E para você acertar, você só precisa saber isso aqui. Beleza? Fechamos. David, vamos fazer a próxima questão? Por favorzinho? Vamos. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Galera que é do curso, né, rapaziada? Vocês vão poder assistir
a essa aula novamente, fiquem tranquilos e depois qualquer coisa vocês façam as anotações, beleza? Vamos lá. Questão número 2. Que isso, garoto? É outra questão que cai de quilo. Questão que envolve o quê? O assunto chamado de vozes verbais. Ótimo, meus amigos, ótimo. É claro que para eu poder explicar a vocês vozes verbais, seria necessário que eu desse uma aula completa de vozes verbais, que numa turma de exercício, obviamente, vocês não terão. Só nas turmas básicas, né? O que acontece quando você vai falar do ser? Existe um ser que o CESP tem um amor enorme. O ser chamado de pronome apassivador. Além do pronome passivador, o CESP também ama cobrar o pronome indeterminador do sujeito. E depois, algumas situações, a parte integrante do verbo. São 3 situações que em qualquer prova do CESP vocês irão encontrar. Uma questão que ele trabalha com análise do ser, eu vou dizer para vocês o seguinte, galera, para ser bem objetivo, vamos lá. Para ser objetivo, é o ser chamado de pronome passivador. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan. O ser chamado de pronome indeterminador do sujeito. O ser chamado de parte integrante do verbo. Que isso, moleque? Sim. Esses 3 caras aqui, eu garanto a vocês, pode fazer qualquer prova do CESP. Vocês vão ter uma questão falando sobre isso. Agora, o ser mais explorado, qual é? O pronome passivador. Indiscutivelmente, ele é o que mais cai. Vocês vão ter que fazer isso, galera, que eu vou explicar para vocês, sempre tem que ser na fé, beleza? Mas existe uma justificativa gramatical, só que a gente não vai ter tempo para poder fazer isso numa turma de exercício. Quando você for falar do pronome passivador, como é que o CESP vai explorar esse tipo de questão? Exatamente fazendo isso daqui. Vai pedir para que você substitua a forma verbal que tem o ser por uma locução verbal. Exatamente como está assim. E aí eu vou te dizer, sempre que isso puder ser feito, esse ser, ele é chamado de pronome passivador. Sempre, sempre, sempre. David, eu posso fazer uma pergunta? Posso? Te fazer uma pergunta? Fala. Você pode dar exemplos? Claro que eu posso. Mas o procedimento é o seguinte, olha só. Você quando encontrar uma questão dessa, o assunto explorado, vozes verbais. Na hora que você vai trabalhar com uma voz chamada de passiva, você tem como fazer a voz passiva de 2 maneiras diferentes. Você pode fazer a voz passiva, que vocês conhecem como voz passiva sintética, também chamada de passiva pronominal, que é quando você usa o pronome passivador. Por isso que ele é chamado de pronome passivador, porque ele faz a voz passiva. Você pode ter a voz passiva sendo feita com uma locução verbal, que é isso aqui. Então, é super importante você conseguir identificar qual é o assunto, por quê? Você vai saber o seguinte, naquele tipo de assunto, por exemplo, crase, eu sei que crase no CESP, ele fala de justificativa. O assunto daquela questão 2, assunto vozes verbais. Eu sei que em vozes verbais, ele pede para eu trocar uma voz passiva por outra. E assim a gente vai começando a crescer. Vocês vão começar a acumular as informações pertinentes para que vocês possam arrebentar. O que eu quero que vocês entendam? Aqui, você vai fazer a troca de uma passiva por outra. Para você confirmar isso, você tem que saber que, para isso acontecer, o ser tem que ser pronome passivador. E como é que você comprova que o ser é pronome passivador? Observe. Se eu pegar uma frase e eu falar assim, por exemplo, comprou-se um carro. Vamos supor que a frase fosse essa, tá? Comprou-se um carro. Do lado vocês vão colocar aí uma outra frase. Vocês podem colocar assim, ó, por exemplo, sei lá. Pediu-se ajuda. Observe uma coisa. Quando você fala comprou-se um carro, esta forma verbal, quando você fala assim, comprou-se um carro, isto aqui é a mesma coisa
do que você falar o quê? Um carro foi comprado. Beleza? Um carro foi comprado. Então, reparem, a forma verbal que apresenta a palavra ser, a forma verbal que tem o ser, ela pode ser substituída por uma locução verbal. Se a forma verbal que tem o ser pode ser substituída por uma locução verbal, não precisa se preocupar. Esse ser, ele vai ser chamado de pronome passivador. Caramba, David, é só isso, David? Sim. Claro que você tem uma teoria. Muitos alunos vão me perguntar o seguinte: David, isso está associado à presença do objeto direto? É porque o objeto direto vai virar sujeito? É porque eu não sei o que tal? Você tem várias coisas. Mas eu gosto de objetividade. É chegar ali e olhar o seguinte: o aluno quer só passar no concurso. Então, na hora que chegar a questão de prova, o que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai matar a resposta e acabou. Todas as vezes que vocês quiserem saber se o ser é pronome passivador, o que vocês vão fazer? Vai pegar a forma verbal que tem o ser e vai trocar pela locução. Deu certo? Beleza. Esse ser, necessariamente, ele será pronome passivador. Mais uma vez, professor, faz mais uma, faz mais uma, faz mais uma. Tá, só mais uma, hein? Só mais uma. Tudo bem, professor, tudo bem. Vamos lá. Se eu falar assim, pediu-se ajuda. Ao dizer pediu-se ajuda, o que eu iria falar? Ajuda foi pedida. Na hora que eu falar ajuda foi pedida, eu vou confirmar que a forma verbal que tem o ser, ela corresponde a uma locução verbal. E se isso acontecer, que lindo, que lindo. Eu tenho certeza de que esse ser é um pronome apassivador. Beleza. Então eu fecho aqui a primeira dica. O ser passivador, a forma verbal, sempre será correspondente a uma locução. Se você fizer isso, eu juro por você mortinho que você vai acertar a questão. Esse ser vai ser passivador. Beleza? Tranquilos. E já para poder abrir um comentário, porque esse mesmo raciocínio que o CESP cobrou aqui, ele costuma trabalhar também em questões de concordância, para fazer o aluno errar. Repare só uma coisa. Quando eu falo assim, comprou-se um carro, equivale a você falar um carro foi comprado, certo? Certo. O que eu quero que vocês saibam também? Preste atenção. Para saber se é passivador, é só trocar pela locução. Mas quando você troca, você vai perceber uma coisa importantíssima. O que você vai perceber? Que um carro, ele tem função sintática de sujeito. Reparem, ele não é objeto direto, como muitos podem pensar. Ele é sujeito. Quando você fala comprou-se um carro, é igualzinho a você falar um carro foi comprado. Repare quando você fala assim, um carro foi comprado, esse um carro é sujeito. E claro que se ele é sujeito aqui, ele também tem que ser sujeito aqui, a mesma coisa. Numa questão de concordância, o que vocês vão encontrar? E caindo direto em 2015, muito. O SESC pergunta o seguinte: se a expressão um carro fosse substituído por carros, ou substituído por dois carros, a forma verbal, comprou-se, deveria aparecer no plural. Certo. Eu não entendi. Repete, professor, tudo bem. Presta atenção. O fato de ele ser sujeito, necessariamente implica o seguinte: esse cara é o responsável pela concordância do verbo. Se ele é sujeito, esse cara é sujeito. Esse cara tem que, perdão, se ele é sujeito, ele faz a concordância. Singular com singular. Singular com singular. Aí o que o CESP faz? Ele pede para que você substitua essa expressão que aqui está por uma no plural. Se você substituir por uma que esteja no plural, como isso daqui é sujeito, o verbo vai ter que aparecer no plural. Em vez de você falar um carro, o que você falaria, por exemplo? Dois carros. Aí, em vez de dois carros, foi comprado, você teria que falar o quê? Dois carros foram comprados. Dois carros, então não é comprou-se dois carros, e sim compraram-se dois carros. Só para que vocês tenham em mente como a questão de concordância no CESP, ela vai aparecer. Ele vai chegar, vai te dar uma frase como esta e vai perguntar: a expressão sublinhada, se fosse usada no plural,
o verbo deveria aparecer no plural para que a concordância fosse feita de forma adequada. Repetindo. Se a expressão sublinhada, vamos para a segunda frase. Se a expressão sublinhada fosse substituída por uma no plural, o verbo deveria aparecer no plural para a concordância ser feita de forma correta. Certo. Por quê? Porque ela tem função sintática do sujeito. Eu falo aqui, ó, pediu-se ajuda. Mas se fosse assim, livros, por exemplo, eu não falaria pediu-se livros. Eu falaria o quê? Pediram-se livros. Porque se a expressão for sujeito, ela é quem comanda a concordância do verbo. Beleza? Podem copiar agora. Vamos lá. Rapidinho. Copiem, 30 segundos.